Rodrigo, você entende que há um sentido político no próprio movimento da loucura, no seu acontecimento próprio? Sim, particularmente se a gente está falando das sociedades ocidentais, né, que é onde o Foucault, né, Foucault focou o seu estudo em cima dessas sociedades ocidentais. Então, aqui, né, ó, eu coloco nós aqui também, porque também fomos ocidentalizados no Brasil, né, dominantemente ocidentalizados, apesar de não ser só essa matriz cultural aqui, mas então a gente vê como todos os discursos dominantes sobre loucura estão sempre ligados de várias maneiras ao que a gente chama do campo político, né? Que não é, obviamente, só o campo do Estado, vai muito além, né? É o campo das relações entre instituições, discursos, práticas sociais dominantes, linguagens dominantes, isso tudo, né? Esse campo, vamos dizer assim, de uma construção, né, política da sociedade, né, no sentido de que possibilita alguns tipos de práticas enquanto as molda e por outro lado, né, essa rede de relações que a gente chama de política, né, por outro lado, impossibilita e invisibiliza e tal, né? Então, como você estava contando na história aí da loucura que o Foucault conta, né? O que é chamado de loucura passou por várias significações diferentes, práticas diferentes, atravessava sujeitos diferentes, né? Aconteciam práticas muito diferentes conforme as épocas nas próprias sociedades ocidentais, quer dizer, nas mesmas sociedades houve mudanças conforme essas épocas iam acontecendo. Então lá, né, no Renascimento, o Anal dos Loucos, tinha aquela coisa da loucura ser uma forma de saber, potencialmente até uma grande sabedoria. E aí depois, com a época clássica, né, o grande confinamento dos loucos junto com os chamados vagabundos, sodomitas, prostitutas, quer dizer, vai confinar uma galera junta, muito diferente entre si. Muitos desses chamados de loucos, né? Porque não havia uma definição, né, clara do que era a loucura. Havia só né, uma grande identidade dos diferentes que eram vistos como aqueles que estavam meio que fora da razão, né? Então, o Foucault fala que se organiza uma tal razão que, ao mesmo tempo, precisa excluir para ela própria se reconhecer enquanto razão, né? É engraçado como isso parece uma dialética, né? Até, mas é uma relação que perdura, né, até a modernidade, porque o sujeito médico ele também vai precisar, né, dizer que o outro, é um diferente, é radicalmente outro dele, né, num outro sentido, numa outra pegada já na modernidade, porque na época clássica o Foucault mostra que esses outros que foram confinados, né, que foram presos, né, no grande confinamento, né, foram separados da vida social, eles eram outros que tinham uma ligação naquele imaginário clássico com a animalidade. Então eles estariam um pouco mais próximos do animal do que o ser humano mais racional que não é louco, né? Então, ser humano é definido como ser um ser racional,
e quanto menos razão, mais próximo da animalidade, tal, tal, tal. Quando a gente passa para a modernidade, esse paradigma já é outro, né? Já se esquece dessa coisa da animalidade, ela não é tão central mais, é o discurso sobre o homem, né? Particularmente quando a gente chega no século XIX, né? Com as ciências humanas, o nascimento das ciências humanas, tal, é o discurso do homem, é o discurso da natureza humana que toma a centralidade. Então, aquele que é louco, ele já não é necessariamente o outro. Existe sempre aí, a partir da modernidade, a possibilidade de qualquer um de nós, por termos a mesma natureza humana, universal, tal, 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 sermos loucos e nos tornarmos loucos, e de um dia para o outro ficar louco, né? Ficar louco virou uma coisa assim, passou de ser, então, na Renascença era aquela coisa que poderia ser espetacular, poderia ser, né, um dom até, né? Tinha o lado ruim, né, também, tinha o lado da pessoa que errava, estava errante no sentido de não sabe ter um caminho mais para a vida e sai por aí andando pelo mundo, né? Pode ser desse tipo, o errante, né, da Renascença. Mas aquilo não era patologizado, né? Não havia uma patologização, era um outro tipo de ser. Existia esse ser meio doido, né, o louco existia, e ele poderia ser um ser até visionário. Aí com a época clássica você já tem a coisa da cisão mesmo, né? Literal mesmo, até prática, e isso tem a ver, né, com até a Europa, os processos econômicos, políticos que a Europa vai, na época clássica, vai adentrando, o capitalismo em ascensão, tal, 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 né? Então tira esses vagabundos que não estão fazendo nada da rua, bota eles em algum lugar, né? E nesse lugar, idealmente, que eles trabalhem, né? Bota eles para trabalhar, né? Já começava aí, né? O capitalismo já estava tava forte já, né? Então, mas quando é interessante o que o Foucault vai fazendo, porque ele mostra pontos de inflexão, né, que vão acontecendo nessa história nas próprias sociedades ocidentais, né? Então, até mesmo quando a gente chega ao momento de que não vai ficar mais todo mundo junto, né, louco com prostituta, com sodomita, com, sei lá, com libertino, tinham vários termos, né, que eles usavam. Não vai ficar mais todo mundo junto, então vamos separar, né, não vai internar todo mundo junto, tal. Só que o que acontece? Até aqueles que eram chamados de loucos começam a falar sobre a loucura, falar o que é loucura, para dizer: eu não sou louco, tá vendo? Eu consigo viver uma vida como vocês, eu consigo trabalhar, eu não sou louco. E aí, louco é fulano. Então, nos próprios confinamentos que existia, quando vai se criar o asilo especial para o chamado louco, você tem na própria contraconduta, né, na resistência daqueles que estavam lá dentro, o poder se realinhando, né? Porque você tem as pessoas dizendo: não, eu não sou louco, eu sou apenas um vagabundo que não faz nada. Eu não sou louco. Louco é o fulano ali, tá vendo? Ele nem sabe o nome dele, ele acha que é Napoleão. Aquele é louco. Então, não há. O Foucault mostra que não há assim um progresso científico que vai causar, né, a loucura ser vista como depois doença mental no século XIX, né? Esse processo ele vem de vários lados, inclusive da resistência da galera que era chamada de louca, dizendo por que ela não era louca e dizendo que quem que é louco. E aí ajudando a criar essa ideia. Mas essa ideia já vinha de antes também, né? Você tinha, na época medieval já, você tinha os possuídos, né? Então a pessoa possuída pelo mal, né? Ela era possuída, tal, tal, tal. E é interessante como essa noção da possessão ela vai se reformulando, ela vai ficando.
Só que o Foucault fala que quando chega o século XIX, acontece uma coisa engraçada, o 18 para 19, que é que agora, com a tal natureza humana, não é que a gente seria mais possuído pelo mal ou pela loucura, né? Agora é parte de nós, né? Faz parte, é uma tendência possível, né? Ser louco virou uma parte. Então, na verdade, o que o Foucault chega até a falar que o humano passa a ser despossuído. O louco é o despossuído agora. O que ele não possui mais? Ele não possui uma vontade racional. Ele não é mais um sujeito que está no controle de si, né? Então, por isso que a gente vê uma prática que vai atravessar essa história e vai chegar no século XX com Freud na psicanálise, que é a coisa de escutar o sujeito falar a sua verdade como uma prática central, que o Foucault fala que é a prática da confissão, e isso vem de muito antes, já vem acompanhando essa história da loucura, né? Sempre se ouvia, mas aí, conta a sua história. Então, mas conta direito a sua história. Se você contar a sua história direito, você não é louco, né? Então, o Foucault fala que a gente vê nessa genealogia do sujeito que, obviamente, ele não faz no livro História da Loucura, ele faz em vários livros, né? Ele vai caminhando em vários trabalhos, vários anos, né? 15 anos, 14 anos depois de lançar a História da Loucura, ele lançou Poder Psiquiátrico, quer dizer, lançou não, foi um curso, né? E ele dá esse curso, onde ele chega mais próximo, ele chega lá no século XX, né? Tá chegando na psicanálise e tal, e que é justamente esse interesse do Foucault em entender o nosso presente, entender por que as pessoas falam a verdade de si, e como uma coisa central. Eu tenho a minha verdade, eu preciso falar a minha verdade. Qual é essa obrigação da verdade para que o indivíduo possa ser reconhecido como um indivíduo de direito, um indivíduo de fato, um indivíduo que também é racional no sentido de que sua vontade é racional, que está no controle de si, que está pleno de si, tal, né? Então se constrói, o Foucault, eu acho que quando ele escreve a história da sexualidade, da loucura, talvez ele não soubesse, né, provavelmente ele não soubesse que ele ia caminhar para essa genealogia do sujeito, do sujeito moderno, né, ocidental, que ele depois veio falar quando ele realmente eu acho que aí Nietzsche foi importante para ele, porque o Nietzsche, e ele reconhece isso, ele fala, o Nietzsche abriu para ele essa possibilidade da historicidade da subjetividade, que subjetividades são múltiplas, isso é básico para Nietzsche, mas que muitas dessas multiplicidades, particularmente quando elas são dominantes, elas podemos contar uma história delas, né? E o Foucault leva isso a sério, né? Na história da loucura já é essa tentativa em parte, mas ele vai, eu acho que mais para frente, com outros trabalhos, ele vai mais à frente, porque na História da Loucura ele estava ainda naquela coisa de falar como é que se criou um silêncio, né? O louco é aquele que não falam por ele, né? Falam sobre ele, tal. Se cria esse silêncio. Mas cada vez mais, eu acho que o Foucault vai, depois com a genealogia, né? Ele vai não só falar daquele outro como silenciado, mas daquele outro como é que ele está inserido e se insere, né? Como sujeito também, né? Como é que se coloca, né? Então, no Poder Psiquiátrico,
ele mostra, por exemplo, como a histeria acaba sendo, não que seja só isso, mas acaba sendo tipo a vitória do louco sobre o médico, sobre a verdade do médico. O médico quer fixar a verdade da loucura e a histeria escapa sempre à explicação, porque cada hora o histérico chega com um novo problema e uma nova dor, uma nova noia para colocar. Resolve um problema, aparece em outro lugar. Então, eu acho que cara, esse tema obviamente é muito grande. Só o livro História da Loucura, né? Para a gente cair nos níveis de detalhe que o Foucault entra, assim, a gente falaria aqui horas e horas e horas. Aí, se a gente passa também para fazer a ligação com a genealogia, né? E com o poder psiquiátrico, onde ele entra mais, chega mais perto do nosso tempo mesmo, né? É muito nível de detalhe, né? Que eu não acho que são detalhes de uma vontade de objetivar um problema, de tornar um problema no modo positivista a verdade sobre o que fizeram sobre a loucura, ou a verdade da loucura, né? O Foucault ele foi mal lido na história da loucura, eu acho, quando ele fala que ele fez a arqueologia do silêncio da loucura, como se houvesse uma essência da loucura, né? Como se houvesse uma verdade e tal. Há essa interpretação que muita gente pode fazer, pode ler dessa forma, mas eu acho que a gente pode ser mais inteligente e fazer outra leitura, né? Já fazer até uma leitura que já olha, inclusive, para os processos de poder e de subjetivação que estão ali naquela realidade que ele está, naquelas realidades, né, várias, que ele está explicando, né? A gente já consegue ler, aí não precisa que o Foucault nos diga, né? O Foucault de depois reescreva a história da loucura, né? Que eu acho uma loucura quando a galera fala isso, né? Quando a galera fala, não, mas ali é só arqueologia. Não, você consegue fazer uma leitura genealógica e uma leitura de processos de subjetivação que você pode trazer para a leitura dessa história que ele conta desde a história da loucura. E tem um autor que é desse livro aqui, do Vocabulário de Foucault, né, que é do Edgardo Castro, que eu uso bastante, que é tipo um vocabulário, né, tipo um glossário, né, dos termos de Foucault. E ele fala isso, eu estava lendo isso hoje para preparar para cá, né? E é muito doido porque o loucura nesse glossário é o que mais tem páginas, eu acho que são 40 páginas, é o maior pedaço do glossário. Olhem a importância que esse autor, Edgardo Castro, deu para a questão da loucura, porque é o que lança, mas é o que o Foucault, de uma certa forma, retoma, né? Em vários lugares, né? Porque cruza mesmo, né? Com várias questões, a questão da normalidade, a questão do outro, né? Como é que se produz um discurso sobre o outro e quem é que pode produzir, em quais instituições, né? Que se produz esse discurso sobre o outro, né? Porque quando a gente fala da loucura, nessas sociedades ocidentais que a gente vive, são aqueles outros que são falados, mas que não têm voz, né? Eles são objeto de estudo. O sujeito do estudo é o médico, ou a polícia, ou o juiz, tal. Outros falam dele, da loucura, Perfeito. né? Porque, Perfeito. por definição, loucura na nossa sociedade hoje ainda, ela ainda hoje, né? Hoje mais ainda, ela está muito ligada a essa questão da doença mental. Então, do sujeito que tem uma falta, e nessa falta ele
se ele conseguir dizer a sua verdade, e é pedido que ele diga a sua verdade, ele vai dizer que ele é louco primeiro, para depois a gente poder ouvir algo mais, né? Primeiro ele é quase obrigado a se reconhecer como louco, né? O chamado doente mental, né? Independentemente do que diga, a loucura vai sair sem mesmo que queira que saia, né? O rótulo da loucura está imputado de tal maneira que, quando você fala, independentemente daquilo que você diga, independentemente do que seja, eu consigo escanear as regras da loucura sendo emitidas e expressadas por aquilo que você diz, de tal maneira que você me diz que você é louco, né? Eu coloco em você a responsabilidade do seu próprio aprisionamento. E de certa forma eu descubro isso através de técnicas que seriam de libertação, né? Deixando você falar sobre você, deixando você... Sim, deixando e às vezes obrigando, o Foucault vai falar, né? Se obriga sujeitos a falarem deles para a sua própria libertação. Só que depois que o sujeito fala, e isso já vem lá da pastoral cristã, né? Depois que o sujeito fala, quem decide se aquilo vale ou não é quem ouve, não é o sujeito que fala, né? Antes era o pastor, agora é o médico, é o juiz e tal, né? É o cientista.